vamos lá. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a lei de oferta e demanda, né? Então agora a gente junta as duas situações, né? E aí a lei de oferta e demanda, ela diz pra gente o seguinte, que quando quando se observa que a demanda por um determinado bem fica maior que a oferta desse determinado bem, ou seja, a quantidade de pessoas dispostas que querem consumir tal coisa, né, um determinado produto A, quando a quantidade de pessoas é maior do que a quantidade de produto A que tem no mercado para ser consumido, que está lá, que foi ofertado, que está no mercado à disposição para ser consumido, quando existe uma demanda maior que a oferta, existe uma tendência de a gente ter aumento de preços, certo? Por outro lado, quando a gente tem uma demanda menor do que a oferta, a tendência é que a gente tenha o comportamento inverso, ou seja, que comece a haver uma queda nos preços, ok? Então, a lei de oferta e demanda diz pra gente o quê? Que quando a demanda fica maior que a oferta, os preços tendem a subir. Por outro lado, quando a demanda for menor que a oferta, a tendência é que os preços caiam, ok? E isso a gente consegue observar muito facilmente, né? Na vida, no dia a dia mesmo, todas as coisas do cotidiano mesmo, a gente consegue observar que esse tipo de situação acontece. Né? Um exemplo bastante claro, bastante simples, é da situação que a gente está vivendo agora, né? Devido ao Covid-19, né? Devido à informação de que a utilização de álcool gel ela é importante para a manutenção da higiene das mãos, principalmente, né? Começou a haver o quê? Uma procura muito grande por álcool gel, né? Ou seja, o mercado ele não tinha se preparado para essa situação, então havia uma quantidade X, né, de unidades de álcool gel disponíveis aí para serem vendidos, né, para que as pessoas consumissem. E de repente, a demanda por esse bem, a procura por esse item, álcool gel, ela começou a crescer infinitamente, né? Começou a crescer muito, começou a crescer de uma forma que o mercado não estava preparado para isso, né? Então, o que é que a gente começou a observar? Que o preço do produto, ele começou a subir, né? A gente percebeu, assim, aumentos gigantescos, né, nas unidades de álcool gel, justamente nessa situação em que começou a se haver um volume, uma demanda muito maior do que a oferta, né? E isso acontece em função de que, assim, né, os comerciantes, os produtores estão vendo ali que as pessoas querem comprar, estão precisando muito desse item, né? Se antes eu vendia R$10, como as pessoas estão precisando muito, querem muito esse bem, esse produto, se eu pedir R$12, se eu pedir R$14, se eu pedir R$15, algumas pessoas vão continuar pagando, né, esse valor maior por esse bem, ok? Então, assim, o que a gente percebe, né, agora na lei de oferta e demanda é que agora, nesse momento, o comportamento do consumidor é que impacta na variação do preço, né? Lá atrás, o que a gente observou, né, lá na lei de demanda? Que primeiro acontecia uma variação no preço, né? Então o preço subia, por exemplo, e aí diante de um aumento de preço, diante de uma variação no preço, a gente observava um comportamento diferente do consumidor que deixava de consumir ou que consumiria menos, né? E vice-versa, né? Se o preço baixava, né? Primeiro havia aí uma movimentação no preço e essa variação no preço impactava aí na conduta do consumidor, porque ele tinha aí uma expansão do poder aquisitivo, do poder de consumo dele, e isso fazia aumentar a demanda. Mas quando a gente olha para a lei de oferta e demanda, a gente percebe um comportamento diferente, né? Agora não é mais o preço
que indica a tendência de comportamento dos indivíduos, mas é o contrário, é o comportamento dos indivíduos que motivam variações no preço. Né? Então, muita gente querendo comprar o Cougel, o que aconteceu com o preço? O preço subiu. Né? Por outro lado, quando a gente tem situações inversas, né, em que a demanda começa a cair, as pessoas deixam de querer consumir determinado bem, a gente tende a observar a queda nos preços, né? Um exemplo muito comum é quando a gente tem mudança de estação, né? Então, por exemplo, estávamos no verão, chegou o inverno, né? Ou está chegando o inverno. Quando chega o inverno, as lojas começam a mudar a coleção, né? Naturalmente. E aí, o que começa a acontecer? As pessoas começam a procurar roupas de inverno, né? Qual é a tendência do preço das roupas de verão? A tendência é que essas roupas sejam colocadas em promoção. Né? Então, assim, tá chegando o inverno, a gente consegue observar que, por exemplo, o preço dos biquínis, ele tende a cair um pouquinho, né? O preço de vestidos, de sandálias, né? De roupas, de artigos que são mais específicos para o verão, eles tendem a ter queda no valor. Por quê? Porque diante dessa situação de mudança de estação, as pessoas tendem a começar a procurar mais por produtos dessa estação que está chegando, né? No caso, o inverno, ok? Então, a lei de oferta e demanda, né? Quando a gente fala das duas juntinhas, é disso que a gente está falando, né? De como o comportamento do indivíduo, o comportamento do consumidor vai impactar nos preços dos bens, ok?